Sim, primeiro com a Marina, o primeiro trabalho foi o trabalho sobre... Foram 4 sessões de arte-terapia com os 4 elementos. Cada sessão foi trabalhar um dos elementos ou encontrar um dos elementos, e com o trabalho primeiro de ligação com o sagrado de cada elemento, e depois com um trabalho de arte-terapia, uma criação, uma obra que estava ligada com cada elemento. E esse foi o primeiro trabalho com a Marina, que foi para mim uma ligação com a parte sagrada da natureza, e como é que a natureza, como entrar em contacto com a natureza e com os elementos. Esse foi o primeiro trabalho com a Marina, que me abriu ao encontro dos elementos comigo e também fora de mim, que era uma coisa que eu não conhecia. Pelo menos nunca tinha encontrado maneiras concretas de entrar em contacto, mesmo se conhecia a natureza e estava ligada de maneira mais sensível, mas não assim, dessa maneira. Esse foi o primeiro trabalho que abriu as portas de um contacto que continuo e que continuei e que continuo a ter com a natureza. E foi uma maneira de entrar ter a consciência dessa relação. E o segundo trabalho com a Marina foi um trabalho sobre o feminino e o masculino, com o encontro com a montanha e o lago. A montanha como elemento masculino, e esse foi um trabalho fora, de passeio, na natureza, entrar em ligação também com o meio mineral e que compõe a montanha, com a água, com a floresta. E foi muito concreto, porque havia uma parte de matéria assim concreta e potente também. E aí tomei consciência da importância da minha família para mim, que não tinha essa consciência de maneira tão clara. E com a água foi mais uma relação à intuição, que começou aí, mas que continuou depois também. Foi muito com a Marina as aberturas de portas, abrir portas de contacto com a natureza, com a vida. No exterior, com estas duas experiências, dois trabalhos com ela, com os elementos e com o masculino e feminino, mas na natureza. E depois foi um trabalho mais interno, com a benção do útero e uma cura do útero com ela. E aí foi contactar a minha parte sagrada, mas a minha potência interna, e descobri uma parte de força e de natureza selvagem que eu não conhecia de mim, que podia me meter medo e me aterrorizar. E aí entrei em contacto com isso, e acompanhada com ela e mais uma colega, foi um primeiro também abertura e contacto com essa parte de mim. Portanto, foram muitas aberturas de portas com a Marina, e de intuição, ligação com o feminino e também, sobretudo, consciência do meu potencial, de tudo que é imaterial em mim, ligação com a minha alma, com sítios que eu ou nunca tinha ligado com eles, ou nunca tinha estado assim tão consciente dessa ligação. E uma vez que encontrei essa parte e comecei a perceber os meus potenciais, que havia potenciais que eu não conhecia, foi todo um caminho que foi feito. E depois que se pôs a questão de o que é que faço disso, o que é que faço desse potencial, como é que o manifesto no mundo. E foi nessa altura que a Marina me propôs um trabalho com o sal, e que foi outra dimensão que se abriu, que é, com a Marina foi quem eu sou, qual é o meu potencial, eu ligo comigo mesma, com a minha alma, com o meu potencial, e com o sal é o que é que eu faço disso e como é que eu o manifesto. Então aí é quais são as crenças que eu tenho que me impedem de o manifestar, quais são os meus valores, quais são, se os meus projetos que eu tenho, os sonhos que eu tenho estão em acordo com os meus valores. E depois
escolhendo um projeto através de um projeto que eu escolhi, quais são os limites que eu tenho, quais são os impedimentos que me impedem de o fazer, de ir até e foi todo um caminho também que é um caminho na matéria, como é que eu faço, concreto, e também para mim equilibrar a vida interior e a manifestação. Antes de fazer o trabalho que fiz com a Marina e o Saulo, eu vivia muito para os outros. Quer dizer que estava na minha casa, com a minha família, tinha feito alguns trabalhos e trabalhado um bocado, mas não tinha mesmo nem necessidade, nem a vontade, um bocado de vontade, mas medo, de fazer qualquer coisa para mim mesma, mas ao mesmo tempo tinha esse desequilíbrio na minha vida, de saber que tinha que fazer qualquer coisa por mim mesma e com os meus próprios projetos, mas estava muito ligada à minha família, ao meu filho, ao meu marido, e havia um grande vazio em mim de o que é que eu vim aqui fazer, porque sabia que havia um sentido no facto de ter uma família e de estar com eles e de passar tempo com a minha família, mas havia um desequilíbrio na minha vida entre a família e os projetos meus próprios e também a minha interioridade. E estava muito em fusão com a minha família. Era esse o estado das coisas antes de fazer esse trabalho com o Saulo e a Marina. E vivia muito para os outros. Era essa o que se passava na minha vida. E quando os encontrei, comecei o trabalho, houve então uma grande mudança. Porque também havia a necessidade dessa desfusão que apareceu com o meu marido, com o meu filho, e que foi todo esse trabalho que eu fiz com a Marina e com o Saulo que me permitiu ter consciência de o que é que eu quero para mim própria, sem os outros, e também encontrar um equilíbrio entre as diferentes partes da minha vida e ter consciência que essas partes são importantes, de nutrir cada parte, e quando há um desequilíbrio há um vazio no outro lado que é preciso ir nutrir. E isso foi uma grande uma abertura a conhecer as diferentes partes de mim, que não é só uma parte que vai dominar as outras, mas que todas as partes precisam de ser nutridas, que eu posso as nutrir. Também essa possibilidade pessoal que antes eu esperava que os outros viessem nutrir ou que me dessem a autorização de fazer. Então aí reconheci em mim a minha própria capacidade de pousar o que eu preciso para mim e de reconhecer o que eu preciso para mim, de pousar o tempo e o espaço para isso. Então foi uma grande mudança entre antes de os conhecer e a minha vida antes e agora como eu vivo a minha vida. E isso foi enorme, essa mudança. A minha vida hoje mudou muito. Eu tenho mais consciência de poder fazer para mim própria. Quer dizer, gerir quando tenho problemas interiores ou emocionais, ou que há travessias de momentos difíceis. O trabalho com o Saulo deu-me muitas ferramentas que eu utilizei e que foram vitais durante o confinamento para gerir a minha vida interior com tudo que se passava lá fora, e foi aí que senti mesmo a importância e o poder de todas essas ferramentas que eu uso agora de maneira cotidiana e que me permitem viver de maneira mais fluida, com mais simplicidade, e também sentir que eu posso fazer para mim, que eu tenho essa capacidade de fazer para mim própria.
e de atravessar esses momentos, que antes não conseguia atravessar sozinha, pensava que não era possível e que precisava de um terapeuta, que precisava de ajuda, ou da minha família, ou dos outros, e podia fugir a essas travessias que são necessárias na vida, mas que não queria ir ver. Havia partes de mim que não queria ir ver, agora sei que posso ir ver porque tenho as ferramentas depois para poder atravessar. Isso é mesmo precioso. E, portanto, tenho uma capacidade de saber que posso ser independente, autónoma, e são ferramentas que me dão essa autonomia no cotidiano e na minha vida de maneira concreta, mesmo muito concreta. Quer dizer que agora, antes podia estar em certas alturas assim fechada, como se estivesse sem poder me mexer ou pensando que não podia entrar em ação ou que me sentia impotente. E agora, quando sinto esses movimentos interiores, eu sei como agir e como fazer para sair desses sistemas ou desses círculos de funcionamento e de mecanismos. Portanto, isso é mesmo muito precioso para mim. E sei também agora que, quando tenho um projeto, sei como construir o projeto, sei como avançar, como pôr isso, planificar o projeto, e guardar esse foco nesse projeto. E continuar, mesmo se tudo não avança como tenho uma confiança que vai continuar e que as coisas são postas na vida e que a vida também tem a sua parte a fazer, mas que eu posso fazer a minha parte e tenho esse poder de a fazer. Portanto, foi um trabalho que mudou a minha relação à vida, a minha relação ao meu poder pessoal e a minha capacidade de agir para mim própria, e também reequilibrou tudo o que se passava na minha família, reequilibrou todas as partes de mim, porque eu também deixei espaço ao meu marido, ao meu filho, para terem espaço para eles os dois, quando eu vivo, tenho para viver só para mim, e depois há partes que vivemos juntas. E há uma grande noção também que aprendi, que é o equilíbrio de todas as partes, a família, o trabalho, os lazeres, o que me nutre, as relações, todas essas partes de mim. E foi uma grande mudança, mesmo importante. Na minha família, por exemplo, antes podia haver uma tensão, um conflito, uma altura em que eu não estava de acordo ou com o meu filho ou com o meu marido. Então, ou eu ia fugir e não enfrentar o que havia para dizer ou para falar ou para esclarecer. Era a minha estratégia antes, era acalmar as coisas para que não haja conflito, não se diga as coisas. Porque tinha medo depois de como eu ia me sentir, de como ia viver esse momento e atravessar esse momento. E agora sei como falar, pousar uma altura boa, deixar passar a emoção, a minha própria emoção, gerir a minha emoção e depois aí então passar um tempo e pousar, quando está tudo mais pausado, pousar um tempo juntos para poder falar, esclarecer o que se passou, esclarecer como as coisas são para cada um e encontrar soluções. E antes era mais ou a fuga ou fazer como era pedido, mas não estava em acordo comigo própria, porque não sentia também o que é que era a minha postura interna, não sabia o que é que era preciso, quais eram as minhas necessidades internas. E isso agora sei sentir e sei quando há uma situação desse tipo, o que é que eu preciso para mim, porque estou em contacto comigo própria. E antes não havia esse contacto íntimo comigo. E isso foi uma mudança, foi esse trabalho que eu fiz com o Salvo e com a Marina, encontrar essa ligação comigo própria e saber o que é necessário para mim, em equilíbrio também com os outros, e poder entrar em relação e criar esse equilíbrio na minha vida, nas relações, mas também há outras coisas que outro exemplo antes eu não punha tempo para mim na semana, eu adaptava-me ao tempo da família, ao tempo do meu marido, ao tempo do meu filho, e estava tudo consagrado à família.
porque eu também não sabia que precisava de tempo para mim, porque havia um vazio desse espaço de intimidade comigo. E agora pousamos na semana um tempo para cada um, e tenho essa necessidade de, por exemplo, agora estou de férias e preciso fazer com o meu marido, vamos pôr o que é que se passa na semana, que tempo é que tu precisas, quanto tempo é que eu preciso, o Samuel quanto tempo é que precisa, e aí podemos pousar, guardando uma liberdade, porque eu não funciono da mesma maneira que o meu marido, ele precisa de espontaneidade, porque já tem uma vida bastante regrada, com horários durante o ano, e é assim, é mesmo, essas ferramentas permitem-me pousar tempo e espaço para mim, para fazer os meus projetos, e esse tempo e espaço não são negociáveis, ou são postos em equilíbrio com os outros, mas uma vez que são postos, cada um vai respeitar esse tempo. Isso é uma mudança enorme mesmo na minha vida, de respeitar esse espaço e tempo para mim e de o pousar não como uma guerra do tempo, mas como um equilíbrio familiar. E aí há uma paz que se instala na família. Eu diria que não imaginava a mudança que se operou. Se ao princípio, quando eu comecei com a Marina, primeiro não havia essa... não imaginava fazer um trabalho com o Sal, depois, porque nessa altura não havia essa proposta. Conhecia a Marina, conhecia o Sal, mas não havia essa proposta de trabalho junto. E comecei com a Marina assim, porque houve uma proposta foi sobre o trabalho sobre os 4 elementos, foi o primeiro trabalho. E agora com o que passou e com esse trabalho feito e o tempo que passou também, não podia, ao princípio nunca poderia ter imaginado toda a riqueza e toda a mudança e a transformação que se operou em mim. É mesmo um caminho e não é... Fico comovida. Porque há gratidão, há uma grande gratidão. E porque são prendas que eu recebi. Também tive a coragem de... Recebi essas prendas, mas também tive a coragem de decidir, de fazer esse caminho com eles. E foi uma decisão também que foi interior, que foi financeira, mas foi um investimento que eu fiz em mim própria. Isso é importante. É importante porque quer dizer que nesse lugar em que eu investi em mim, que tomei essa decisão, tomei a decisão de acreditar também em mim, que é possível para mim, que eu mereço também, que mereço me encontrar, fazer esse caminho, encontrar soluções. E também há uma coisa que é uma grande riqueza, é que esse trabalho que se começa agora, que é um trabalho que eu comecei com a Marina e continuei com o Sal, nunca para, continua. E o Sal tinha-me dito isso e ao princípio eu não percebia, porque eu tinha também medo das coisas que param e depois que os trabalhos que se faz com um terapeuta ou com um terapeuta, uma vez que se para, então aí há um vazio e o que é que se passa depois, se cria uma dependência ou se cria autonomia, e já tinha experimentado trabalhos que criavam para mim dependência. E esse trabalho, uma vez que acabou, que tem um princípio e um fim, também é importante e continua para mim, porque são ferramentas que eu continuo a utilizar sempre e que estão vivas, não foi só durante o trabalho. E continua, é como se abriram-se portas, eles ajudaram-me a abri-las e agora elas estão abertas e eu utilizo tudo o que aprendi. E também tenho confiança que não há ideia de conseguir qualquer coisa, há a ideia de modificar, há essa ideia de melhorar.
cada vez, que é um trabalho sobre a vida inteira, continuar a melhorar cada vez, e é essa capacidade de poder melhorar, de poder avançar e ter os guias que permitem de o fazer, os guias internos, estou a dizer, guias internos, e foi isso que eu aprendi com eles, e é mesmo é uma prenda que eu estou contente de me ter oferecido. E há emoção e há gratidão também. E obrigada, Marina e Sal. O Sal e a Marina ajudam me ajudaram, ou podem ajudar uma pessoa a se encontrar quem ela é e se encontrar também no mundo, quer dizer, como manifestar quem ela é no mundo. É isso que eu diria. E é esse o caminho que eu vivi. E quando eu aconselho o trabalho do Saulo e da Marina, aconselho a pessoas que precisam disso, de se encontrar, precisam de como fazer, que se questionam como é que eu faço, o que é que eu estou aqui para fazer, o que é que eu vim fazer aqui neste mundo, o que é que eu vim manifestar, como é que eu posso manifestar, porque há pessoas que sabem o que querem fazer, ou que querem ou sentem o que é importante, mas depois também é como é que eu faço, como é que eu posso pôr isso na matéria, como é que eu posso manifestar quem eu sou. Então tem os dois caminhos, tem quem eu sou e responder essa pergunta, pelo menos começar a responder essa pergunta, e como é que eu manifesto quem eu sou no mundo. É isso, de maneira concreta. E é a ligação o que eu sinto é a ligação do facto de trabalhar com um homem e uma mulher, com a Marina e o Salo, é também a ligação entre o feminino, a minha parte feminina e a minha parte masculina. E a intuição, a manifestação, a interioridade, a exterioridade, isso tudo junto, e é como ligar os dois, essas duas partes, e fazer que elas sejam guiadas pelo coração, pela alma, o que eu vivo aqui e o que eu venho fazer aqui.